Recording in progress. Fechar os olhos um pouquinho para a gente fazer uma oração. Respira profundo. Eu sou a porta aberta que nunca pode se fechar. Eu sou aquele que transmuta e integra o negativo e o positivo. Eu sou aquele que cria a felicidade dentro do seu ser. Sou seu coração. Sou uma fonte de saúde, sou a abundância. Eu sou aquele que tenho todos os meus problemas resolvidos. Eu sou a justiça divina. Eu sou aquele que cria uma vida cheia de prosperidade. Eu sou a força. Eu sou a luz. Sou cada célula do meu corpo que ilumina e refaz. Eu sou o Deus e a deusa que moram em minha casa. Eu sou o poder, a força e a glória. Eu sou o poder supremo que com a sua presença tira toda aflição. Eu sou aquele que remove os irmãos que danificam minha vida. Eu sou quem eu sou e quero que minha vida seja agora descomplicada. Estou tendo todas as minhas necessidades satisfeitas. Eu sou aquele que remove os inimigos escondidos, visíveis e invisíveis, que existem dentro de mim. É decretado, é invocado e se expressa. E assim eu realmente faço em nome da Divina. Eu estou presente de corpo, alma, mente e coração. Se me mantenho no centro, eu não me perco. Se eu volto para o centro, eu me encontro. Que assim seja. Axé. Amém. Shalom. Namastê. O nosso coração é o caminho para a mudança. Quando a gente tem um coração puro, aberto, sintonizado, é o primeiro passo para a gente acessar a frequência daquilo que chamamos milagres em nossas vidas. Mas é difícil ficar conectado com essa inteligência que é tão sutil, porque a gente vive o tempo todo dentro do nosso mental, perturbados e a gente sempre busca a razão para encontrar as respostas que a gente tem procurado. Então, falar com o coração não é algo comum, porque nos coloca em uma posição de vulnerabilidade, coisa que nos ensinaram que é muito perigoso. É perigoso mostrar a vulnerabilidade. E com isso, nós ficamos tentando sempre convencer o outro de que nós somos fortes e inabaláveis. O que não é verdade, nós sabemos disso. O mais interessante é que as crianças, elas costumam agir e falar a partir dos seus pequeninos corações. E nós, adultos, de certa forma, temos uma espécie de inveja disso. E invejamos porque elas não precisam programar as respostas. O natural delas é não fazer algo para agradar alguém, mas com o tempo, seja por medo e essa certa inveja, a gente vai tirando isso das crianças também. Então, agir com o coração é entrar num fluxo de energia e vibrar naquela sintonia. E conseguir com isso criar um novo percurso
que não tem uma lógica para quem enxerga de fora, mas que faz total sentido para sua vida. Faz total sentido para quem está olhando pelo lado de dentro. E é por muitas vezes fazer papel de ridículos, por simplesmente arriscar sair fora da ordem. É essa a proposta de hoje, nesse encontro com a Juliana Sé. Entender o que é essa inteligência do coração, essa coerência cardíaca e nos mostrar hábitos fáceis de aplicar no nosso dia a dia, na nossa rotina, para a gente poder ter uma conexão direta com essa inteligência que é muito sutil e aprender a fazer papel de ridículos juntos, desconstruindo essa tal ordem que tem aí fora que causa uma grande desordem aqui do lado de dentro. Ju, muito bem-vinda ao nosso cantinho aqui. Mais uma vez, gratidão por você estar aqui com a gente. Nosso encontro já estava marcado antes da gente saber, né, que estava. A gente está descobrindo isso de coração para coração. Setúbal é todo seu, fica à vontade e é isso. Deixa eu tirar meu áudio para você poder falar. Gratidão a ela. Que introdução, né, gente? Eu já tô assim, o coração já... eu tô super contente de estar aqui com vocês, realmente é uma honra, assim, comecei a conhecer essa turma um pouquinho antes de entrar aqui para esse Zoom, e sei que não é um público comum, sei que essa aula, esse encontro, na verdade, eu vou trazer algumas coisas, mas é mais um papo, porque eu quero que vocês participem, perguntem, troquem, já parte de um lugar muito diferenciado, e, e eu vou tentar aqui compartilhar com vocês talvez um outro olhar para ampliar um pouquinho essa visão já tão ampla que vocês que estão aqui nesse trabalho vêm desenvolvendo, pelo menos assim eu sinto. A gente... O Einstein falava, né, que a gente tem duas formas de a gente ver o mundo, dois tipos de pessoas no mundo, aqueles que acreditam que não existe milagre e aqueles que acreditam que tudo é um milagre. E eu sinto que eu estou aqui numa turma que acredita em milagres, mas também eu vou trazer alguns outros aspectos, que é o que a ciência vem buscando e vem descobrindo, para fazer esse complemento, para a gente começar a costurar um pouquinho o que parece ser tão separado, né, que é o tangível e o intangível, o milagre ou o não milagre, é o Oriente, o Ocidente, o cérebro, o coração, a ciência, a espiritualidade, porque na verdade a gente acabou separando isso como humanidade e no fundo, acho que todos nós estamos ansiando por trazer de volta essa coerência e essa conexão. Então, o instituto que eu venho representando hoje aqui no Brasil faz esse papel de começar a aproximar esses dois lados que parecem estar desconectados e que a gente sabe que, no fundo, estão ali juntinhos, né? Trabalhando e só aparentemente tem essa separação. E é algo que a gente sabe no coração, porque no coração a gente sabe que todo tipo de separação é ilusório, né? O coração sabe que somos uno, una, somos tudo. E eu vou, então, começar perguntando para vocês, assim, só por curiosidade, como é que vocês estão chegando nesse encontro? Então, se vocês quiserem colocar no bate-papo, eu adoro saber, porque eu sei que cada um está chegando aqui de um planeta, né? Às vezes a gente está num dia corrido, está na função, tem outras coisas acontecendo, e como é que vocês estão chegando? Então, assim, talvez uma palavra, uma pequena frase, quem quiser colocar aqui no nosso chat, como é que vocês estão nesse momento? E lembrando que não tem certo, errado, bom ou ruim, né? A gente pode estar chegando atrapalhado, tá chegando cansado, tá tudo certo. Então,
Há quem chegue de coração aberto. Legal. Ah, igualmente, Cá. Tem curiosidade, amor. Que mais? Feliz da vida e curiosa, legal. Gosto de sentir um pouquinho, porque tudo isso, olha só que interessante, né? Como a gente vai percebendo, uma coisa é a gente olhar a carinha de todo mundo aqui, algumas pessoas a gente está vendo só o nome, tem algumas imagens, e a gente aparece de uma forma, mas o que está acontecendo no nosso ambiente interno, no nosso universo interno, nem sempre é perceptível. Então, quando a gente encontra um grupo como esse, a gente começa a perceber assim, olha o que está no campo, né? Tem curiosidade, tem atenção, tem angústia, tem mais curiosidade, enfim, e a gente vai vendo que é várias nuances diferentes que estão compondo esse nosso campo, e eu vou falar um pouquinho mais sobre campo mais para frente. Animada e cansada ao mesmo tempo, é interessante, né? Como a gente pode também viver nessas dicotomias, né? E então eu vou conduzir vocês. Sei que a gente acabou de fazer já uma prece, uma oração, mas eu vou conduzir vocês numa prática muito simples, porque, gente, eu vou contar um segredo, tá? O coração é simples. Ele pede simplicidade também, mas a gente não pode se enganar, porque essa simplicidade é muito profunda. Então, eu vou conduzir, a gente vai fazer uma prática de 2 minutinhos, é bem simples. A gente vai simplesmente levar a atenção para o coração e respirar de forma mais lenta e mais profunda. Tudo bem? Eu vou conduzindo, e aí eu quero que vocês só percebam o que acontece. Então, se coloquem numa posição que seja confortável. Se estiver muito cansado, é melhor ficar com a coluna reta para não ficar relaxado demais, senão dorme. Então, numa posição com uma certa elegância. Quem quiser pode fechar os olhos. Se você se sentir melhor de olhos abertos, pode fazer de olhos abertos também. E a gente começa levando a atenção para a área do coração. Quem quiser pode colocar a mão ou as mãos no centro do peito para se conectar fisicamente também com essa área. Quando a gente faz isso, a gente vai gentilmente se afastando do ruído mental, se conectando com o corpo, com o momento presente. Imagine agora que a sua respiração está fluindo para dentro e para fora do seu coração ou da região do peito. Como se o seu coração pudesse respirar. Uma respiração mais lenta e mais profunda que o usual, num ritmo que seja confortável para você. Se você sentir qualquer distração, gentilmente traga atenção novamente para o coração e para a respiração. Vá percebendo que essa respiração produz em você, observando. E talvez você possa dar um oi para o seu coração, caso você não tenha feito isso ainda. Se conecte, perceba como seu coração tá. Talvez ele queira dizer algo também para você.
E gentilmente, a gente vai voltando a atenção novamente para o ambiente externo. Quem tiver de olhos fechados pode abrindo os olhos no seu tempo. Queria saber de vocês como é que foi, se alguém quiser colocar também no chat. Se percebeu algo nessa prática, ela é curtinha e simples, hein, gente? Vocês perceberam? 2 minutinhos, tá? Sensação de paz, simples e profunda. Uhum. Sensação de estar viva, relaxamento total. Uhum. Ah, Damares, que alegria! Isso você pode começar a fazer agora. Como é que foi dar oi pro seu coração? Conta pra gente. Deu vontade de ficar mais tempo, sim. Legal, muito bom. Uhum, é isso aí. E a gente começa a abrir uma nova possibilidade de se relacionar com esse lugar, que é muito mais que um órgão de bombear sangue para o corpo. E é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, eu vou trazer para vocês algumas informações que eu acho que conversam um pouco com a mente também, porque afinal de contas a ideia é que a gente possa nutrir todos esses dois aspectos, essas duas inteligências, né? Porque a gente tem essa inteligência mental que é super relevante, super útil, desde que nutrida e alimentada com aquilo que é, facilita um bom funcionamento, né? E também nutrir o coração. Então, eu vou começar. Você posso compartilhar a tela, gente? Tem uns slides aqui para compartilhar com vocês. E eu queria começar contando um pouco sobre o Instituto HeartMath, só para vocês saberem de onde vem esse conhecimento que eu estou trazendo. Talvez se me colocar como co-anfitriã, já resolve, né? Você tá pondo, Lu? Vou colocar. Então, assim, só para ir contando já para vocês, esse instituto se chama HeartMath, que é um nome já bem chatinho para a gente falar aqui no Brasil, né? Porque é uma sopa de letrinhas, mas basicamente ele quer dizer heart, coração, math, matemática. Então, matemática do coração. É um instituto que há 30 anos vem estudando cientificamente essa inteligência do coração. Por isso que eles trazem essa mistura, né? De matemática, ciência, dados que podem ser mensurados e toda essa história do coração, que na verdade já é uma história muito antiga. Acredito que vocês saibam aqui que as grandes tradições ancestrais sempre trazem o coração como sendo um portal de inteligência, de acesso, um lugar de conexão com aquilo, com a nossa essência, com quem realmente somos, com o nosso aspecto divino. É o lugar onde a gente aponta quando eu falo eu sou. Eu não sei se vocês repararam, ninguém põe a mão na cabeça, né? Olha, eu sou a Juliana, a gente põe aqui, né? Eu sou. Já repararam nisso? E a gente ama também do fundo do coração, né? E hoje a gente sabe que o coração também é um produtor de hormônios, ele foi considerado uma glândula hormonal endócrina, não sei se vocês sabiam disso, mas existem hormônios como ocitocina sendo produzidas no coração também. Então, quando a gente fala eu amo do fundo do coração, não é só simbólico, a ciência também está percebendo muita coisa que está por trás desse conhecimento já intuitivo para nós. Aham, já posso compartilhar. Muito bem. Então, a missão do HeartMath, peraí, acho que, salas simultâneas apareceu aqui para mim. Então, olha só, pessoal, esse instituto na Califórnia que surgiu aí há 30 anos tem uma missão maravilhosa, que é contribuir com o despertar do coração da humanidade. Eles partiram do princípio, isso, né, há 30 anos, que a humanidade estava percorrendo um caminho muito perigoso e que o estresse,
a ansiedade, essa desconexão com o coração, esse lugar de estar só na mente, seria uma grande pandemia no planeta. E eles estavam certos, né? Então, eles partiram dessa vontade de começar a estudar e descobrir cientificamente qual era o papel do coração nessa gestão do estresse, na gestão das emoções e na reconexão com quem nós realmente somos. Então, eles foram desenvolvendo metodologias para ajudar as pessoas a alinharem os sistemas físico, mental e emocional com a orientação intuitiva do coração, o coração sendo esse grande guia, essa grande bússola, abrindo assim o caminho para as pessoas se tornarem indivíduos de coração empoderado, que escolhem o caminho do amor e que demonstram essa escolha por meio do cuidado compassivo pelo bem-estar de si mesmos, dos outros e do planeta Terra. É muito lindo, né? E o coração tem algumas outras características que não necessariamente a gente aprende na escola. Então, eu vou contar algumas coisas aqui para vocês que são bem curiosas. Não sei se vocês sabem, talvez algumas informações aqui vocês já conheçam, mas o coração é o primeiro órgão a se formar dentro do útero e ele começa a bater e assim ele passa a co-criar todos os outros órgãos e todos os nossos outros sistemas durante o período de gestação. Ele bate 110 mil vezes por dia, esses números são interessantes, né? 110, a gente não para pensar. 40 milhões de vezes num ano, imagina quanto pulsar, quanto ritmo, quanta música, né? Esse tamborzão que fica pulsando aqui no nosso peito. Os batimentos cardíacos são gerados a partir do próprio coração, então o coração tem uma independência nessa geração da própria energia. Isso eu vou falar, tem a ver com o campo, que a gente vai falar aqui, que existem células no próprio coração que emitem os impulsos elétricos que vão fazer com que o coração se contraia. E essa é uma descoberta relativamente nova, que é a descoberta desse sistema de aproximadamente 40 mil células nervosas que agem como se fosse um cérebro no coração. Ele é chamado sistema nervoso intrínseco, de uma forma científica do coração, mas que funciona como um cérebro. Gente, esse cérebro tem memória, ele aprende, tem neuroplasticidade, ou seja, cria novas conexões, e ele tem uma inteligência altamente intuitiva. Outra coisa que se sabe hoje é que o coração envia muito mais informação para o cérebro, interferindo na maneira como o cérebro funciona, do que o contrário. Isso também é uma informação importante para a gente. Mais de 1000 bioquímicos do corpo e na mente respondem às mudanças dos ritmos cardíacos. Também vou falar um pouco mais sobre isso. E o coração é a fonte do maior campo eletromagnético do nosso corpo, que pode ser medido em laboratório até 1 metro para além da pele. Isso já é comprovado cientificamente. E aqui só um parênteses, não é aura, a gente não está falando de aura, aqui a gente está falando de campo físico, que pode ser medido mesmo pelos magnetômetros. Então, é um outro aspecto que a gente vai falar aqui também. E eu adoro essa informação. Gente, o sistema cardiovascular do ser humano, se a gente fosse pegar as nossas artérias, as nossas veias e fosse fazendo assim uma estradinha, colocando um do lado do outro, a gente conseguiria dar 2,5 vezes a volta no planeta Terra. Olha a quantidade de informação de artérias, veias por onde correm o nosso sangue, os nossos nutrientes, tudo que nos banha, né? Internamente. Então, algumas curiosidades aí a respeito do coração para vocês. Aqui, a Lu colocou com 6 semanas de gestação, o coração já pode começar a bater, a gente já começa a perceber, né, o batimento cardíaco. É muito interessante, né? Peraí, gente, que eu tô tendo uma certa dificuldade, às vezes, aqui para arrastar, que eu gosto de ver a carinha de vocês também. Muito bom. Então, aqui, essa metodologia que o HeartMath foi desenvolvendo trouxe muitos resultados científicos muito interessantes. Então, hoje são centenas de estudos científicos publicados já, milhares de pessoas certificadas nessa metodologia, utilizado em muitos países, em várias áreas diferentes, desde escolas,
pessoas que trabalham com emergência, sendo médicos, policiais, bombeiros, empresários, atletas. Então, assim, é uma metodologia que pode ajudar muito as pessoas a gerenciarem melhor o estresse, melhora a qualidade do sono, equilibra emoções, aumenta o foco. Alguém gostaria de ter mais foco aqui no dia a dia, gente? Não sei não vocês, mas... E redução de estresse, porque tudo bem, eu entendo que aqui estamos entre burritas, burritos, mas aqui a gente também tem o dia a dia da vida, não tem não? Deixa eu só olhar aqui vocês, que eu quero aumentar um pouco essa tela para saber, alguém aqui vive sem estresse? Levanta a mão para eu ver se alguém vive sem estresse, curiosidade. Zero estresse, não, né? Não dá. E o estresse faz parte da vida, tá, gente? Assim, o estresse em si não é ruim, isso é uma coisa importante para falar também. O estresse faz parte da vida, inclusive é a reação do nosso corpo ao estresse que faz com que a gente acorde, que a gente abra os olhos de manhã cedo, que mobilize energia. O estresse é necessário para a gente entrar em ação. O problema está no excesso de estresse. E essas técnicas que eu vou compartilhar com vocês hoje, elas reduzem consideravelmente o excesso de estresse. Então, aqui, esse é um estudo que mostra, eu vou trazer algumas coisas meio cabeçudas para vocês, tá? Para também fazer um contraponto a toda essa questão mais espiritual. Então, hoje a gente sabe, por conta de várias pesquisas, né, e essa é uma bastante importante, porque foram quase 12 mil pessoas nos Estados Unidos que praticando essas técnicas de coerência cardíaca entre 6 e 9 semanas apenas, gente. E ó, já vou dar o spoiler, 2 minutinhos de prática como essa que a gente fez, tá? Aumenta o foco, aumenta o sono, aumenta a calma, diminui a ansiedade, fadiga, depressão. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o primeiro lugar, é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e é o quarto em caso de depressão. Era 5, passou para 4 depois da pandemia. Então, a gente vive uma epidemia, mesmo de questões de saúde mental aqui no Brasil. E essas técnicas são muito benéficas para ajudar, e inclusive já autorizo vocês a compartilharem depois aqui com qualquer pessoa que vocês quiserem, tá? O que vocês aprenderam, porque a ideia é que a gente possa compartilhar mesmo e ajudar as pessoas, tá? Tô vendo, tarará, assim que a gente gosta, curtinho, né? E prático, rápido, simples, é isso aí, não tem mais desculpa. Maravilha. Bom, afinal de contas, então, o que é a coerência cardíaca, né? Que é a base desse trabalho. Então, o HeartMath foi conhecendo, estudando, conhecendo a relação entre o cérebro e o coração. Então, isso eu já comentei com vocês, mas reforçando, né? O coração tem esse cérebro interno, que é super complexo, que envia mais informação para cá, vai mais informação daqui para cá do que o contrário, e esses padrões de sinais nervosos vão afetar os centros cerebrais, principalmente aqueles envolvidos na percepção da vida do todo, na experiência emocional e na nossa capacidade de autorregulação. Autorregulação, gente, sabe aquele... Para quem está fazendo a jornada da Elia, aqui já vou falar um pouquinho, já fazer uma propagandazinha básica, né? Eu sei que não precisa, mas sabe aquele... No meu caso é o café, né? Aquela substância que você gostaria de não ter mais no seu dia a dia, ou aquele hábito que você gostaria de mudar, que está ali tão profundo, tão enraizado, mas que você sabe que não é necessariamente bom para você. E aí, na hora H, quando você vê, pá, você caiu de novo no hábito, fez de novo, e de repente você percebeu que não conseguiu exercer a autorregulação. Quando a gente começa a praticar coerência, a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de autorregulação, e eu vou explicar por quê, o que está por trás de tudo isso. Bom, falando em coerência, a palavra coerência, e de novo, gente, se vocês quiserem me interromper, é só abrir o microfone, tá? A ideia, eu vou falando aqui, mas a ideia é bater um papo mesmo. Quando a gente fala em coerência, o que vocês pensam quando eu trago essa palavra para vocês? Coerência, o que é coerência? Quem quiser pode abrir o microfone ou pode falar também.
que é coerência? Quando a gente para, você ouve essa palavra. Uma palavra boa, né? Dá vontade, assim, de... Coerência é uma coisa que dá vontade de ter, né? De desenvolver. Aqui, previsibilidade. Uhum. Mais alguma coisa? Gente, não tem certo e errado, não, tá? Tô só buscando, assim, o que aparece. Agir de uma forma correta, uhum, alinhada, né? Tem concordância, legal, é isso aí. É essa vibe mesmo, essa história da coerência. Quando a gente fala em coerência em termos físicos, né? Na física, ó lá, união, combinação de mente do coração, conexão entre dois estados em concordância, uhum, atitude, inteligência, tudo isso. Alinhamento, pensamento, ação, justamente com os valores das pessoas. Muito legal, vocês já estão indo, harmonia, legal, vocês já estão indo bem além, é isso aí. Quando a gente fala na física mesmo, a coerência, fala de sistemas, dois ou mais sistemas, que se interrelacionam, se comunicam e que estão funcionando em harmonia, em sincronicidade. E quando eles funcionam em harmonia e sincronicidade, há um uso eficiente de energia, não há desperdício de energia. Esse sistema é estável, ele se prolonga ao longo do tempo, e a soma e o resultado final é muito maior que a soma das partes. Então, de uma forma muito simples, imagina assim, você pega uma frase escrita, cada palavra tem um significado. Quando a gente coloca essas palavras juntas, aquela frase tem um significado muito maior do que cada palavra somada, né, individualmente. E tem um sentido. Se a gente olha esse barquinho, eu adoro essa imagem, a gente tem cada uma dessas remadoras aqui é um sistema, né, um subsistema dentro desse sistema maior. Para que esse barco flua, elas têm que estar remando no mesmo ritmo, na mesma direção, com a mesma intensidade. E tem aqui uma instrutora, uma coach, que está sempre dando ritmo para essas remadoras, né? E se a gente for olhar no nosso sistema, que é o nosso corpo, em que temos vários subsistemas, órgãos enfim, tudo que faz com que a gente esteja vivo hoje aqui, se a gente for pegar separado cada um deles, é um sistema, a hora que põe tudo junto, dá isso, né? Dessa complexidade maluca que somos nós, mas quando a gente está nesse estado de coerência, nós fluímos na vida desta forma, em harmonia, sincronicidade, uso eficiente de energia, e quem dá o ritmo para essa coerência é o nosso coração. Os ritmos dos batimentos cardíacos é que vão ditar a nossa coerência ou a falta dela. Então, seguindo aqui a definição do HeartMath, a coerência cardíaca é um estado ideal no qual o coração, a mente e as emoções estão alinhados e sincronizados. E sim, estamos alinhados de acordo com os nossos valores mais essenciais. Porque quando a gente tem essa desarmonia, não sei se alguém já passou por isso antes, eu posso dizer que eu já, e não só uma vez, quando a gente está com o coração querendo ir para um lado e a cabeça querendo ir para o outro, que rola esse desalinhamento, como é que fica a nossa energia, gente? É igual você pegar esse barquinho assim e ter tá todo mundo remando para um lado e uma remadora para o lado oposto. Né? Imagina o desgaste que isso gera no contexto total, né? Então, no nosso corpo, tipo, todo dia, no nosso corpo, a gente tem um funcionamento sincrônico de alinhamento energético, principalmente falando do sistema nervoso, que cuida de 95% do nosso corpo, de todas as ações e funções do nosso corpo inconscientes, o nosso sistema imunológico, que é a nossa defesa, e o nosso sistema hormonal, que está relacionado diretamente com o que a gente sente, com todas as nossas emoções. Então, olha isso que interessante se a gente consegue chegar nesse lugar. E mais uma dica. Sabe quando vocês fizeram a prática agora no início, que alguém falou, nossa, estava tão gostoso, eu queria ficar ali. Isso é coerência. Esse lugar interno desse alinhamento e essa sincronicidade, que é esse lugar de regeneração, que dá vontade da gente ficar ali mesmo. Então, eu sei que algumas de vocês já sentiram, e já vou pedir aqui também uma certa licença para o Zé,
de usar aqui no feminino, tá, Zé? Porque estamos aqui em maioria, né? Acho que tá tudo certo. Muito bom. Então, vamos entender um pouquinho essa história dos ritmos do coração. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte: o nosso coração não bate como um metrônomo. Sabe o metrônomo, aquele que dá o ritmo para quem vai estudar música, que é um ritmo sempre igual? Então, isso não existe. A gente tende a imaginar que se o coração está batendo lá, sei lá, 60 batimentos por minuto, a gente tende a imaginar que vai bater uma vez por segundo. Mas não é assim, tá, gente? O coração varia os ritmos a cada batida, nunca um intervalo é igual ao outro. A cada batimento a gente tem uma diferença, um ritmo cardíaco, um intervalo diferente. E isso geram ritmos em nós. Os ritmos que podem ser caóticos e ritmos que podem ser coerentes. E esses ritmos estão diretamente ligados às emoções e à maneira como a gente se sente. Então, olha só que interessante. Se a gente for olhar aqui, isso é um gráfico que está medindo a variabilidade da frequência cardíaca. Aqui o coração está acelerando, desacelerando, acelerando, acelerando, desacelerando. Não tem um ritmo constante, né? A gente vê uma bagunça aqui, um caos nesse gráfico. Esse é um gráfico real de uma pessoa que estava vivenciando uma emoção de frustração no momento. E olha que interessante, isso a gente consegue mensurar via aplicativo e sensores e tal. Ela não estava nem sendo... a situação não estava nem acontecendo no momento, ela estava lembrando de uma situação em que se sentiu frustrada. E olha como o nosso corpo reage. Então, muito cuidado também com as coisas que a gente fica lembrando, ressentindo, repensando, ruminando, né, gente? Fica um estado um alerta aí. Então, quando a gente está vivenciando as emoções que são mais desgastantes, eu não gosto de chamar emoção de negativa ou positiva, porque as emoções são grandes conselheiras. Elas estão aqui sempre para mostrar que tem alguma coisa acontecendo. Boa ela. Estamos alinhada, ela, é isso aí. Não foi nem combinado, né? Então, essas emoções, quando a gente está vivenciando essas emoções desgastantes, todas elas podem ser assim a gente pode colocar um grande guarda-chuva do estresse, e aí essas emoções elas estão bem alinhadas, né, dentro desse guarda-chuva do estresse, que são emoções que mobilizam respostas fisiológicas, que liberam cortisol, e todos os bioquímicos, são mais de 1.400 bioquímicos, gente, a cada emoção que a gente sente, tá? É uma cascata de bioquímicos no corpo. Então, essas emoções gastam a nossa energia. Mobilizam energia e gastam energia. Por outro lado, quando a gente está vivenciando emoções que a gente chama, né, dentro desse sistema HeartMath, de emoções regeneradoras, e não é à toa, como apreciação, calma, amor, gratidão, aquelas que são as emoções gostosinhas, né, que trazem bem-estar, o nosso coração vai pulsar num ritmo coerente. Vocês veem a diferença das ondinhas, né, de um para o outro, é bem óbvio, né? E o que acontece é que nesse momento a gente aciona todo o nosso estado, toda a nossa capacidade regenerativa natural do corpo. Então, nosso corpo tem essa sabedoria que ou a gente está gastando, mobilizando energia e gastando energia, ou a gente está reparando e recuperando, né? É sempre essa dança. Só que o que acontece é que muitas vezes, e a humanidade chegou nesse lugar, a gente está gastando muita energia desnecessariamente. E esse é o resultado que a gente tem, por exemplo, num país hiperansioso. É muita energia gasta com preocupação, com antecipação de futuro, né? Todas as coisas que mobilizam, mas que são desnecessárias. Porque se a gente está no aqui e agora, no momento presente, e a gente está respirando de maneira coerente, a gente acessa esse estado de coerência e de reparação. Então, a ideia aqui é perceber que a gente pode começar a construir esse caminho de volta enquanto humanidade mesmo, sair do estresse, sair do caos
e ir para a coerência, para o amor, né? Que no fundo, é o grande guarda-chuva aí das emoções regeneradoras, são as qualidades do coração, né? E o que acontece? Quando a gente está incoerente, há uma inibição das funções cerebrais. Por que isso? Olha só que interessante. Imagina o seguinte, né? A gente está aqui vivenciando uma situação de estresse, uma resposta de estresse. Esse ritmo cardíaco, esse padrão caótico de variação do ritmo cardíaco, é uma informação que vai sendo diretamente enviada para o cérebro, como eu falei para vocês, que tem mais informação vindo de baixo para cima. E o cérebro entende que você está sob ameaça, que tem alguma coisa errada. Nesse momento, quando a gente ativa o sistema de sobrevivência, o que que acontece? O cérebro entende que não é a hora de pensar, não é a hora de ser criativo, não é a hora de acionar a sua intuição, não é a hora de você se conectar com a espiritualidade, com o todo, é hora de você sobreviver, é luta e fuga. E aí o seu cérebro realmente perde a capacidade de sincronização. O tálamo, que é responsável pela sincronização de todas as áreas cerebrais, deixa de sincronizar o cérebro, e aqui é quando dá branco na prova, aqui é quando a gente fala aquilo que não quer e depois se arrepende, porque a gente perde essa capacidade de antever o futuro. É, é quando a gente pede demissão e depois se arrepende no dia seguinte, sabe? Depois a gente acaba gerando um monte de situações na vida que depois tem que limpar a caca, né? E fica muito pior. E quando a gente está nesse estado de coerência, nosso coração está batendo de maneira coerente, nesse ritmo coerente, essa informação também é levada para o cérebro e o tálamo entende que está tudo bem. E nesse momento ele facilita todas as nossas funções cerebrais, inclusive essa capacidade de antever o futuro, intuição e a nossa capacidade de autorregulação, gente. É aqui que a gente acessa o nosso poder de escolha. Tem uma fala do Viktor Frankl, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele é um psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto, e ele fala que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que vive a nossa verdadeira liberdade. É o nosso poder de escolha. E quando a gente está incoerente, pessoal, esse espaço simplesmente não existe. É ação e reação, e a reação da maneira mais primitiva da programação do nosso cérebro, que foi implantada ali enquanto a gente era, né, pequenininho, foi aprendendo um monte de coisas assim que de repente não necessariamente servem mais, e a gente acaba vivendo e respondendo a partir daquela programação. É aqui que a gente se abre para o novo, na coerência, para as novas possibilidades, para as novas escolhas. Tá fazendo sentido isso, gente, para vocês? Sim, total. Que bom. E aí, olha só que interessante quando a gente fala de mudança, né? Que eu acho que é, é muito que bom, gente, Eba. Então, assim, aí tem mais um papel do coração nessa possibilidade das nossas mudanças. Então, falando um pouquinho de padrão, né? Vocês devem ter ouvido falar já de talvez de neuroplasticidade, da capacidade que nosso cérebro tem de aprender, de se readaptar, de criar novas sinapses e tudo mais, né? Bom, o que vai acontecendo conforme a gente vai crescendo, desde pequenininho, que a gente vai aprendendo padrões, desenvolvendo e fortalecendo padrões de pensamentos, de emoções, de comportamentos. Alguns a gente vai conseguindo adaptar ao longo da vida, outros não, continuam lá. E o nosso cérebro, ele basicamente é um computador que reconhece e repete padrões. É tipo isso, né? Ele serve para muita coisa, mas basicamente é assim que ele faz. E o que acontece? Quando a gente está tentando mudar algum hábito e a gente pensa o nosso caminho nesse novo hábito, nem sempre é possível.
Porque esses hábitos foram sendo desenvolvidos durante muitos anos, a partir de muita repetição, eles foram sendo construídos assim, se a gente tivesse uma noção, né? Eles foram sendo construídos assim ao longo de muito tempo, a não ser que seja uma situação de trauma, porque aí sim o trauma é algo que pode acontecer uma vez, mas por conta da intensidade emocional, ele cria as sinapses as sinapses ficam super fortalecidas e às vezes é difícil também de reverter por conta dessa intensidade emocional. Mas olha só que interessante, o coração tem um papel nessa mudança da linha de base, a gente chama de linha de base, que são esses padrões, que a gente tende a agir a partir deles quando a gente está no inconsciente. Né? Quando a gente não está presente no momento, a gente muitas vezes age a partir desses padrões inconscientes. Então, o que acontece? Tem um lugarzinho no nosso cérebro, na verdade, é um par de amígdalas que a gente tem, não são as mesmas amígdalas da garganta, né? Porque tem gente que fala, ai meu Deus, eu não tenho amígdalas, tiraram minhas amígdalas. Não, é aqui, é amígdalas cerebrais. E elas estão constantemente vigiando para ver aquilo que é familiar e o que não é familiar. Tá? Elas têm esse papel. E elas fazem o reconhecimento de padrão. Toda vez que ela reconhece algo como sendo um padrão familiar, ela fica confortável, o cérebro fica confortável. Por isso que é tão difícil mudar, gente. Porque quando a gente reconhece algo como não sendo familiar, o nosso corpo luta para voltar para o que é familiar, mesmo que aquele padrão não seja necessariamente benéfico para nós. Agora, olha que interessante. Existe uma relação direta, uma comunicação direta entre os ritmos cardíacos e as principais células das amígdalas. O que significa que quando eu começo a criar ritmos mais coerentes no meu coração, essa informação é enviada diretamente para a amígdala e a amígdala começa a perceber que a coerência está se tornando o nosso novo padrão, o nosso novo familiar. E a partir de eu me sentir diferente, me sentir coerente, ativando as qualidades do coração, eu consigo mudar padrões muito mais facilmente. Por isso que não adianta só eu querer mudar padrão com pensamento, só pensamento positivo não funciona, gente. Eu preciso sentir diferente para poder pensar diferente. Essa é uma super sacada. Olha lá, ela já vai colocar mais coisa ali nesse chat. Ah! Exatamente. Tá fazendo sentido, então, pessoal? Ai, que bom. Então, olha só que interessante. Tudo isso, ciência por trás dessas técnicas super simples, que aí vem. Então, como é que eu faço para entrar em coerência, né, gente? Qual que é a receita? E a primeira coisa que a gente vai fazer, simples assim, é regular a nossa fisiologia a partir de uma respiração mais lenta e mais profunda que o normal. O que acontece quando a gente faz a respiração focada no coração, que é aquela primeira que a gente fez logo no início? Há um entrelaçamento entre o nosso sistema cardíaco e o respiratório. Então, conforme eu inspiro e expiro, os ritmos do meu coração vão se regulando. Então, quando eu levo foco para o coração, eu já começo a produzir mudanças fisiológicas. Sempre que eu levo meu foco para algum lugar do corpo, eu ativo mudanças fisiológicas ali. Por exemplo, se eu falar para vocês agora, pensa no seu dedão do pé. Aí vocês vão lá, ele existe, eu tenho o dedão do pé, porque até agora ninguém tinha, né? Ele nem existia. Se a gente começa a mexer, levar atenção nele lá, a gente está levando a nossa informações neurais ali para o dedão do pé e a gente começa a se relacionar com ele de uma outra forma. Ativam mudanças fisiológicas. Por isso que a gente começa a nossa respiração levando a atenção para o coração, porque eu quero promover mudanças no ritmo cardíaco. E aí eu começo a inspirar e expirar de maneira mais lenta e mais profunda que o normal, que nesse momento eu estou regulando o sistema nervoso, depois algum dia quem quiser mergulhar mais nisso, eu vou estar super aberta. A gente começa a regular o sistema nervoso, freia qualquer resposta do estresse, impedindo a liberação de cortisol e dos bioquímicos do estresse. Nesse momento a gente freia e a gente começa a mudar a nossa fisiologia para uma fisiologia mais coerente. Depois que a gente faz isso, o segundo passo, para aprofundar a coerência,
é ativar emoções que sejam regeneradoras. Então, nesse momento, a gente pode lembrar de alguém que a gente ama, pensar em algum lugar que a gente ama, se conectar com os nossos guias, com as nossas deusas, ou aquilo que for disponível para você, que gere, de fato, a liberação dos bioquímicos daquela emoção. Então, é importante aí, não é pensar na emoção, mas é de fato sentir. Então, a gente usa recursos como esses, de acessar a memória, de pensar em alguém. Cuidado quando a gente pensa assim e marido, filho, tá? Já vou contar para vocês assim, porque nem sempre vai gerar coerência no momento. Às vezes gera, às vezes não. Então vocês têm que ter um leque assim, ó, de possibilidade, já vai criando um cardápio de situações que gerem coerência, porque às vezes agora, né, brincadeiras à parte, mas uma vez eu estava numa viagem e estava fazendo uma prática, eu estava com saudade do meu filho. E eu sempre pensava nele para entrar em coerência, sempre me vinha muito amor. E naquele dia me veio tristeza, porque eu estava com saudade, estava longe, né? Então, na hora eu precisei mudar, porque senão eu estava saindo de coerência, né? Então a gente vai vivenciando, experimentando, sentindo aquilo que está disponível para nós no momento, tá? Vou falando e vou vendo. Melhor pensar no pôr do sol. Boa. Inclusive, ó, os nossos filhotinhos de quatro patas, animais, né, de estimação, são grandes fontes de coerência, que dificilmente a gente vai ficar chateada com com algum deles, né? Então, mais ou menos, né? Lá até às vezes eles aprontam, eu sei que eu tenho umas aqui também. Mas assim, então é isso, a gente, né, com a respiração, a gente equilibra o sistema nervoso, e com as emoções regeneradoras, a gente traz o sistema endócrino hormonal para a coerência. Então, é assim que a gente vai juntando os nossos sistemas em alinhamento. Tudo bem? Gente, estou curiosa para saber se tem alguma pergunta. Eu vou parar aqui de compartilhar um segundo, só para olhar para vocês. E ver se alguém tem. Sim, Ju, pode falar. Por favor. Oiê. Eu tenho uma pergunta, que é assim, eu tenho um filho, ele é hiperativo, ele tá dentro do espectro autista e é hiperativo. E a gente usa justamente essa técnica, põe a mãozinha no coração, aí eu falo assim, você percebe como você tá com o coração agitado, como ele tá batendo forte? Então vamos respirar, vamos deixar seu coração se acalmar. Eu posso trazer com uma criança essa coisa do trazer para a ideia dele uma coisa que traga bem-estar, mas aí eu que vou ter que conduzir, tudo bem? Ser eu plantando aquilo na mente dele. Ju. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, você é mãe, né, amore? Então, assim, qualquer coisa que você for plantar ali, eu tenho certeza que vai ser do mais profundo amor e mais profunda generosidade possível. Então, sim, não é um problema. Eu diria para você, quando a gente está em coerência, a gente tem um acesso à nossa inteligência intuitiva também muito maior. Então, sinta se você deve dar espaço. Eu acho que é muito mais um sentir seu no momento, né? Não há nenhuma contraindicação. O que precisa ver é se ele vai se conectar com essa ideia que você está trazendo. Mas talvez, se for algo que vocês vivenciaram juntos, alguma coisa que você sabe que vai ser legal para você trazer em termos de memória afetiva, né, de um momento especial de vocês juntos, ou até mesmo apreciar aquele próprio momento, apreciar algo que está no momento presente, também pode ser muito benéfico. Tá? É um experimento, Ju, mas não tem nenhuma contraindicação. E, gente, crianças são super abertas a respirar com foco no coração, viu? É muito lindo. Gente, eu Elas... posso falar, é uma das poucas coisas que eu e as professoras, a gente consegue tirar ele de uma crise. Assim, na verdade, assim, é a única coisa. Ou isso, ou tirar ele literalmente do foco mesmo, né? Tirar do ambiente, tirar do lugar, tal. Mas a respiração funciona assim maravilhosamente bem, de verdade. Nossa, Júlia, muito grata, viu, pela sua pergunta e pela sua fala, porque é sempre uma confirmação, né? Obrigada, Gratidão, Ju. querida. Depois você me conta, experimenta e me conta, tá? Tô Pode curiosa. deixar, pode deixar.
Quem mais, gente? Mais alguém? Gostaria? Até falando assim em relação a questões de indicação ou contraindicação, não há nenhuma contraindicação para respiração focada no coração e para a gente ativar emoções regeneradoras. O que às vezes acontece, se você for auxiliar ou você mesmo estiver passando por alguma situação de alguma crise, por exemplo, de ansiedade, perceber que o coração está muito acelerado, pode ser desafiador demais ativar uma emoção regeneradora. Então, fica só na respiração focada no coração, fica só no primeiro passo, tá? Até que você comece a perceber isso, pode levar algum tempo para pessoas que têm crise de ansiedade de verdade, assim, né, que passam crise de pânico. Você pode indicar, mas fica só na respiração focada no coração, e talvez para algumas pessoas em ansiedade, fechar os olhos pode ser muito difícil. Então, a gente pratica de olhos abertos também, tá? Fica essa dica. Mas, em princípio, não há nenhuma contraindicação para todas as idades. Basta ter um coração pulsando no peito, gente. Vocês podem se conectar com ele, tá? Seguimos mais um passo? Vamos? Então, olha só, lembra que eu falei para vocês que o coração bate porque existem células no coração que emitem impulsos elétricos que fazem com que o coração se contraia? O coração é um músculo, né? Então, ele vai contraindo por conta desses impulsos elétricos que ficam no próprio coração. E olha que interessante, quando a gente tem impulsos elétricos na física sendo emitidos, né? A gente tem a formação de um campo magnético. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa história do campo do coração. Olha só, que legal. Muito bem. Ups. E olha só que interessante, né? Lembra, eu falei que o campo pode ser medido até 1 metro para fora do nosso corpo? Então, esse campo, esse é o desenho, é um gráfico, mas é assim que o fluxo desse campo magnético funciona. A gente acredita que esse campo seja muito maior, é que hoje os aparelhos têm sensibilidade para medir apenas até 1 metro para fora do corpo, porque, obviamente, esse campo vai perdendo a força, né, conforme vai afastando do coração, então a gente consegue medir até aí. Agora, olha que interessante, imagina fazer assim, gente, estica o braço, imagina 1 metro, olha só, em volta, toda a sua volta, em cima, embaixo, olha o tamanho do campo do seu coração, gente. Qualquer pessoa que tiver aí mais próximo do que essa distância de um braço, está fisicamente conectada com o seu campo. E o que acontece? Esse campo, ele emite e recebe informações. É como o campo do celular. Eu não sei se vocês sabem, eu jamais vou entender como é que isso aqui funciona, gente. É um negócio bizarro, né? Não dá para a gente aceita e pronta, porque não tem condição de tentar entender, a não ser que a pessoa, né? Não sei se tem alguém da área aqui, mas é um negócio maluco. Agora, o que acontece? Imagina o seguinte: a gente tem do nosso celular uma anteninha e, por meio de um campo magnético, que é o mesmo esquema do campo do nosso coração, vai emitir diversos tipos de informação, seja áudio, vídeo, nudes, né? Tudo que vocês mandam, tô brincando. Áudio, vídeo, mensagens, né? A gente manda uma quantidade ilimitada de informações por esse campo que a gente não enxerga, mas que conecta a antena do nosso celular com a antena da nossa operadora, que conecta com o satélite que manda a informação para o outro lado do planeta. Então, nós somos envolvidos por campos magnéticos desses aparelhos aqui, que emitem e recebem informação constantemente. Pois bem, o nosso coração também faz isso. E aí, o tipo de informação que é emitido pelo nosso campo, que nós divulgamos para o campo, para o nosso campo pessoal, é a frequência das nossas emoções. Estejamos conscientes disso ou não. A Luana entende? Acabei de ver aqui.
Você é da área, Lu, mais ou menos? Ó, você fala bobagem, você me fala, tá? Então, o que acontece? Existem estudos, como eu falei para você, isso não é aura, não é o nosso espírito, não é realmente algo que é emitido de forma elétrica, é criado por conta dos impulsos elétricos do coração. Nosso cérebro também tem atividade elétrica, tá, gente? Só que o campo do nosso cérebro ele pode ser medido só 2 centímetros para fora da cabeça, ele é bem menor comparado ao campo do coração. E aqui, a gente, na verdade, não precisa entender muito isso, mas é só para vocês verem, isso aqui é uma fotografia de uma onda, de uma frequência. Então, a gente está vendo que uma pessoa que está sentindo raiva, que está incoerente, tem um tipo de assinatura que é enviado pelo campo. E uma pessoa que está se sentindo apreciação, ela tem um outro tipo de onda. E a frequência pode chegar a 0,1 Hz, quando nós estamos num estado de coerência. Agora eu vou trazer aqui já vou falar do 0,1 Hz mais para frente, tá? Mas é só para vocês verem que o nosso campo tem essa assinatura, dependendo de como a gente se sente. E aqui aos amantes dos bichinhos, tem essa pesquisa muito legal do HeartMath. O Josh, ele é filho do Dr. Rollin McCready, que é o diretor de pesquisa lá do Instituto, e ele era apaixonado pela Mabel, essa cachorrinha, na época desse estudo. Eles tinham uma relação super próxima, né, super querida, e resolveram então fazer um experimento em que monitoraram o coração do Josh e o coração da Mabel também. E olha que interessante. Eles estão em lugares separados, e aqui a gente tem a variabilidade da frequência cardíaca da Mabel, então os ritmos do coração da Mabel antes e do Josh aqui também antes. O Josh entra no quarto, ele senta, né? Isso é feito no laboratório, ele senta e ele, sem encostar fisicamente nela, eles estavam querendo estudar o efeito do campo, ele passa a enviar amor, imaginando que a partir do coração dele, o amor dele estava sendo enviado para a cachorrinha. Gente, olha o que acontece com o coração dela, vocês estão percebendo? Falando em ritmos coerentes, tanto ele entra em coerência, quanto ela, né? Sem nenhuma racionalização do que está acontecendo, né, na cabeça da cachorrinha. E no momento em que eles saem, que o Josh sai do quarto, que termina o experimento, ela, né, o coração vai, ela fica agitada porque quer estar de volta com ele, e ele também, a frequência cardíaca dele vai lá para cima, porque ele também quer estar com a cachorrinha, mas enfim, a gente enxergar isso aqui, olha o entrelaçamento do que acontece quando a gente está no campo, gente. Muito bem. Mais um experimento muito legal do HeartMath, que eles queriam saber o efeito da coerência em ambientes de trabalho, porque a gente sabe que o efeito do estresse é bem conhecido, né? A gente não precisa fazer experimento para isso. A gente sabe que quando chega num lugar, se tá todo mundo estressado, você já começa, ai meu Deus, né? A gente sente a vibe. E não necessariamente sejam energias espirituais, a gente está falando aqui de coisa física mesmo, gente. É pesado quando a gente entra num lugar onde as pessoas estão estressadas, ou estão com raiva, ou estão chateadas, né? Mas eles queriam entender o efeito da coerência. Então, foi feito um estudo com várias pessoas, que foram divididas em grupos de 4, sendo que de cada grupo de 4, 3 pessoas aprenderam a entrar em coerência, a praticar coerência algumas semanas antes do experimento. A 4ª pessoa não sabia sobre o que o experimento era. No dia da medição, todos eles estavam medidos nesses aparelhos que medem a coerência cardíaca, e a pessoa que estava conduzindo a experiência dava um sinal que só esses aqui sabiam, né, reconheciam esse sinal, e eles entravam em coerência, então silenciosamente passavam a respirar, acessar uma emoção regeneradora e começavam a entrar em coerência. E a 4ª pessoa, 90% do tempo, entrava em coerência juntos, mesmo sem nunca ter treinado, sem nunca ter ouvido falar de técnica de coerência na vida. Então, isso mostra muito o impacto que nosso campo tem, as nossas emoções e o nosso campo tem no ambiente, né?
E, assim, é importante também, vou trazer um parênteses aqui, gente, porque quando a gente se dá conta, né, dessa responsabilidade, às vezes a gente já começa a dar uma surtada, assim, falar, caramba, então agora, meu Deus, não posso mais ficar bravo, não posso mais ficar chateado, né, agora eu tenho que virar zen, porque senão eu vou alimentar o campo. Então, assim, a gente vai passar por todas as emoções desgastantes, a gente vai vivenciar, tá tudo certo. A questão aqui, a dica, o pulo do gato é: não vamos ficar estacionados nessas emoções desnecessariamente. Então, assim que possível, a emoção vem, ela é uma conselheira, ela vai dizer para a gente o que está acontecendo, ela vai apontar igual o painel do carro, né? Acende a luzinha no painel, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, preciso olhar o que está acontecendo. A emoção tem esse papel. Eu sinto raiva, opa, tem alguma coisa aqui, preciso olhar o que está acontecendo. Simples assim, né? Agradecer, mas a gente não precisa ficar retroalimentando a emoção e gerando estresse no próprio corpo e emanando raiva para todo mundo por onde a gente passa, né? Então, essa é uma chavezinha aqui que fica o convite para a gente. Uma vez que eu percebo o que essa emoção está trazendo para mim, de informação, eu posso fazer a transição e entrar num estado de maior coerência, até para poder lidar melhor com aquilo que estava me causando a raiva. Porque lembra, a gente não consegue resolver o problema com a mesma cabeça ou na mesma frequência que o problema aconteceu. A gente tem que ir para uma outra frequência, não é assim? Então, se a gente percebe a questão, o problema, vê a emoção desgastante, entra em coerência, vai para um outro patamar, e a partir desse lugar a gente consegue lidar de uma forma muito melhor com aquilo que está acontecendo. Tudo bem, gente? Maravilha. Agora, olha só que interessante, vamos um pouquinho além. Quando a gente cultiva a apreciação, as trocas amorosas, o acolhimento, a gente cria campos mais coerentes. Então, aqui fica a minha apreciação pelo que vocês já estão fazendo aqui, porque não é por acaso que a gente se sente à vontade para compartilhar, a gente se sente. Gente, eu tô chegando agora, tá? Nessa turma, e eu já tô assim me sentindo em casa, é um negócio surreal. É muito acolhedor, porque existe esse campo amoroso e apreciativo que já reverbera e vai muito além desse 1,5 metros para fora do corpo, né? É um campo muito poderoso. E com isso, a gente facilita até para as pessoas que estão passando por esses momentos mais desafiadores a vivenciar esse shift, né? Essa mudança para acessar mais amorosidade, coerência e poder até lidar com esses processos de transformação de uma maneira mais leve e mais eficiente. Então, cultivem coerência, pessoal, cultivem apreciação, gratidão, amor em casa, no trabalho, em todos os ambientes que vocês fazem parte, né? Porque a gente faz a diferença. Eu gosto de falar que cada coração importa e cada coração faz a diferença no campo coletivo. Então, mesmo que assim a gente esteja aqui hoje ou vocês levem e vocês se sintam impactadas e sintam comecem a desenvolver a partir de agora uma relação mais íntima com o coração e comecem a querer compartilhar isso. Se você conseguir tocar a partir do seu amor, não é você tocar, mas o seu coração tocar o coração de alguém, a gente já mudou o mundo. E às vezes é uma simples apreciação, uma escuta amorosa, né? Um abraço, algo simples mesmo. Lembra, para o coração é simples. Agora, olha só que eu vou trazer mais um elemento para vocês. Aqui, deixa eu ver como é que a gente está de horário. Dá para seguir mais um pouquinho, né, gente? Dá? Mais um tiquitinho? Fala, ela. Ju, pode ficar à vontade, que a gente já está se reorganizando aqui. Tá, eu vou falar mais, acho que mais uns 15 minutinhos só. Aí Fica a à gente. vontade, o tempo que você precisar. Então, olha só, porque é muito legal. O HeartMath trabalha muito essa questão da coerência pessoal, individual, porque a coerência individual impacta na coerência social e impacta na coerência global.
Então, olha só que interessante. Lembra que eu falei quando a gente está em coerência, o nosso campo frequencial vibra em torno de 0,1 Hz? Essa é a frequência do campo magnético do planeta Terra. Então, quando nós estamos em coerência, nós estamos alinhados com esse campo planetário, e é como anteninha de celular, gente, ou antena de rádio, para quem é mais antigo como eu, né? A gente girava o botãozinho do rádio assim para sintonizar, porque o que acontece? Se você está na mesma frequência, existe troca de informação, existe comunicação, né? Não adianta eu querer, se eu sintonizar na rádio rock, querer ouvir música clássica, não vai funcionar. Então, quando a gente tem a mesma frequência, alinhamento daquilo, né, que a gente está produzindo com aquilo que a gente quer receber, e essas frequências se comunicam, há essa troca de informação. Então, o HeartMath estuda muito a questão da intuição, a intuição não local, que é aquele acesso a uma sabedoria que vai além de tempo e espaço. E uma das hipóteses é que o nosso coração consegue, isso já foi testado em laboratório, o nosso coração consegue perceber antes, ele reage antes a uma informação futura, tá? Depois um dia eu conto com calma essa experiência para vocês. Mas o coração percebe antes que a mente e percebe antes que o corpo. Então, o caminho do processo intuitivo é o coração percebe, depois ele manda uma informação para o cérebro manda informação para o corpo, é aí que vem o arrepio na nuca, o frio na barriga, aquela sensação do nó no estômago. Então, as nossas percepções intuitivas que a gente sente no corpo, elas começam no coração primeiro. E o coração consegue se comunicar com o campo do planeta. Vocês começam a perceber, assim, essa costura, gente? Então, olha que legal, quanto mais coerentes nós estivermos, mais acesso a esse campo informacional que existe no planeta e que permeia a todos nós. É muito lindo isso, né? E aqui eu vou trazer para vocês uma imagem. Essa imagem é real, tá? Eu chorei a primeira vez que eu vi. Aqui, essa bolinha branca no centro da tela é o planeta. Esse é o tamanho do campo magnético da Terra. Esse campo, essa foto foi feita por satélites da NASA, é uma fotografia real. A gente consegue ver, sabe quando a gente fazia, algumas de vocês devem ter feito na escola, quando a gente fazia aquele experimento com pozinho de ferro, que a gente põe o ímã, e aí eles iam se agrupando assim, formando fileirinhas, né? Mostrando o campo. É assim que funciona o nosso campo magnético. E a Terra sofre muitas influências dos ventos solares, das atividades solares. Então, o campo, quando a gente olha assim que ele está meio deformado, né? Vocês percebem? É porque o vento solar está vindo daqui da esquerda para a direita. Então, a gente está sofrendo essa influência, por isso que ele é mais encolhidinho de um lado e mais esticado do outro. E os ventos solares, as atividades solares tocam no nosso campo magnético como se fossem cordas de um violão vibrando o nosso campo. E aí existe um estudo muito interessante que o HeartMath está fazendo a respeito da relação entre as atividades solares mais intensas e grandes atividades na humanidade. E já existem correlações feitas entre atividades solares e guerras, atividades solares e grandes descobertas científicas e movimentos artísticos e tudo mais. Então, qual que é hoje o que o HeartMath traz assim como ponto de reflexão, né? Que quanto mais coerentes nós estivermos, mais as atividades solares e, enfim, o nosso campo, tudo que interferir no nosso campo vibratório do planeta vai ser um catalisador da nossa coerência e das nossas atividades pautadas no amor. Quanto mais incoerentes nós tivermos, também o mesmo potencial para as coisas que, de repente, não são tão boas, né? Então,
o despertar do coração da humanidade, que é essa grande missão do HeartMath, é para tornar o planeta um planeta mais coerente, para que quando a gente tenha toda essa dança universal, de todas essas influências e essas frequências, de tudo que está conectado, a gente possa dar esses saltos quânticos, evolutivos. Faz sentido, gente? Que legal. É lindo, né? Eu sou apaixonada, gente, sou suspeita para falar. E olha que coisa mais linda agora para a gente fechar a fala de hoje. Esse cara, o Ilya Prigogine, que eu não sei se eu falo direito o nome dele, ele é um químico físico que foi um prêmio Nobel. Ele demonstrou que quando um sistema está longe de equilíbrio, pequenas ilhas de coerência em um oceano de caos têm a capacidade de elevar o sistema a uma ordem superior. Cada um de nós podemos ser uma ilha de coerência, pessoal. Basta a gente se conectar com essa sabedoria incrível dos nossos corações. E com isso eu termino o nosso encontro de hoje, agradecendo, convidando vocês para sermos ilhas de coerência. Fico super à disposição, tem um universo de coisas assim que a gente pode, né, aprofundar. Eu fico à disposição para quem quiser saber mais. Enfim, é uma grande paixão para mim esse tema. E agradeço por vocês estarem aqui, por virem de coração aberto. Espero que tenha tocado realmente. E fico aberta aqui se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se eu puder contribuir com algo mais. Ô, Ju, na verdade não é uma dúvida, mas é mais uma colocação, assim. Toda vez que eu vou para consagração de ayahuasca, eu percebi, e isso foi uma coisa natural, não sei se eu já tinha feito com o Alê, né, a coerência ou não, não tenho certeza, eu acho que não, mas normalmente dá sempre aquele meio, depois que você toma, quando vai entrando, porque tipo, você nunca sabe para onde você vai, né? Então dá aquele nervoso, e agora o que que eu faço? Não dá mais para voltar atrás, já foi. O que me acalma e que me faz entrar bem tranquilamente é um pouco disso, né? Tipo, eu me conecto ali no coração e fico respirando, e aí a respiração ela vai ficando mais prolongada, aí quando vê já foi. E eu percebi isso uma vez que eu fiz assim, sem querer, e funcionou, e aí todas as vezes que eu vou para consagração, eu já entro nessa vibe, tipo, só respira e deixa que o resto deixa que a magia acontece. Que lindo ela. Um pouco disso, né? Um pouco da coerência, né? De entrar na coerência, assim. Você explicando hoje, eu entendi dessa forma. Trouxe essa percepção. É lindo. É isso. Essa é uma sabedoria, né, que eu acho que nós já tivemos intuitivamente. Claro que, né, você, com todo o seu trabalho, o seu acesso, você tem também essa sabedoria intuitiva bem aflorada, mas muitos de nós nos perdemos, né, como humanidade mesmo. A gente passou, e não é uma questão assim de culpar ou de apontar o dedo para a gente, né, ficar julgando o que aconteceu, mas fez parte do movimento da humanidade na Terra essa hipervalorização da mente, a questão da ciência, né, cartesiana, aquela coisa que a gente precisa ver para crer, né, tem que medir para ser real, e de repente a gente está fazendo um retorno Uhum, ao crer para ver, né? Porque o coração sabe. A mente pode ter o conhecimento, mas o coração tem a sabedoria. E quando a gente consegue unir esses dois, essa que é a sacada, não é para a gente deixar a mente de lado e achar que a mente está errada ou é ruim, né? Muito pelo contrário, mas é aliar essas duas potências, que isso coloca a gente num outro lugar, num outro patamar, né? E, fez parte, mas é aquilo, né? Não é o que trouxe a gente até aqui, não é o que vai levar a gente daqui para frente para um outro lugar. Então a gente está nesse momento mesmo de rever e trazer
Pois é, a gente passou por isso, né, Ana? A hipervalorização da mente, a demonização do coração. Porque o coração tem essa sabedoria que não se deixa controlar. O controle acontece pela mente. E no É. momento que a gente tem a sabedoria do coração aflorada, a gente pode dizer não, né? Então, tem tudo isso, né? Que eu acho que nem preciso falar sobre isso, que vocês têm bastante conhecimento nessa área. Mas é uma forma muito prática e muito simples, e olha como é curioso. A humanidade adoecida com esse estresse e essa ansiedade, toda essa loucura que a gente está vivendo, essa vida fora do ritmo natural, né? No ritmo que foi imposto de fora para dentro, a gente ansioso, o coração batendo, falando, não, para, não tá bom assim. E a gente pode retornar para a sabedoria do coração com essas técnicas tão simples que entram como gestão de estresse, é uma ferramenta de gestão emocional, gestão de estresse, de saúde mental, mas a gente vai hackeando, assim, vai chegando ali na essência, no coração e tal. Às vezes a gente não. Eu levo isso para empresas falando sobre gestão de estresse. E no final tá todo mundo falando de amor, gente, coisa mais linda. Então, essa é a transição, né? Eu acho que assim é importante a gente entender, né, a necessidade de, num tempo passado, essa valorização do intelectual, né, que foi muito importante também para um processo que a gente precisava também se desligar ali, né, onde estava tudo muito voltado num religioso que estava tomando conta de uma forma muito negativa da humanidade também, né? E aí peraí, gente, vamos parar para pensar aqui um pouco, isso foi muito importante. E eu sinto que agora a gente está nessa nova virada, porque assim, a gente já consegue, a gente já tem capacidade, né, suficiente para encontrar esse caminho do meio, que é nem tanto, né, a Deus, nem tanto ao homem, né, mas entender. Eu sempre falo, eu sempre gosto de lembrar daquela frase da oração de Cáritas, que para mim ela faz todo sentido, que é dai-me a fé e a razão, né? E é nesse meio, nesse encontro dos dois que a gente consegue realmente encontrar, caminhar com um equilíbrio, né, verdadeiro. Então eu sinto quando a gente fala de nova era hoje, para mim, né, essa nova era ela faz parte aí da evolução da humanidade. Quando a gente estuda toda a história da raça humana, ela está nesse lugar de evolução da humanidade, indo para esse caminho de, ok, já deu para entender a necessidade, né, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento emocional, né, inteligência emocional, que já era para a gente ter desenvolvido, se não desenvolveu ainda estamos atrasados, né? E para a gente começar a desenvolver a inteligência espiritual, que para mim é justamente esse ponto de encontro aí dos dois, né? Onde a gente passa a caminhar com a sabedoria e com a razão. Nossa, maravilhoso! Maravilhoso demais, demais, demais. Alguém quer fazer mais algum comentário, perguntar alguma coisa? Gente, eu tô aqui, olha, emocionada com vocês colocaram no chat, tá? Eu tô lendo aqui. Muito, 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 muito grata. Uma honra estar aqui com vocês, viu? É uma honra ter você aqui com a gente. E veio eu mandei mensagem no grupo hoje, eu ainda falei, gente, quem tá na jornada, que não é do Coven, é bom assistir essa palestra. A Fabi tá aqui, ó, porque eu acho que a gente tava precisando muito dessa dica aí pra gente se acalmar, né, nesse turbilhão que a gente abriu, que a gente despertou, mas também para a vida, né? Não só quem está na jornada, mas quem está aí na vida, né? Todo dia acordar e ir para a vida é um turbilhão. Então, quanto mais tá aqui, coraçãozinho, vamos lá, mas a gente tá aqui dentro, isso é muito importante, muito. Como eu te falei, né? Eu conheci com o Ale Comino, e não sabia onde procurar, porque se falava muito pouco, agora já está até começando a falar um pouco mais.
mas falava muito pouco. E quando a Carla falou que conhecia você, eu fiz, como assim? Cadê essa mulher, pelo amor de Deus? Porque eu fiquei até te procurando, tipo, aonde que. Não, não é possível. Aonde que eu vou aprender isso? E não achava, não achava. Então é uma honra, um prazer, uma alegria gigantesca ter você agora na nossa vidinha, porque não é só mais aqui na palestra, mas você entrou na vidinha, né? Já sabe. Já Tá tô lá. me achando já. Pode se achar. E eu vi que a Ana perguntou como saber mais, né? E assim, gente, eu estou num período de transição. Eu tinha uma parceria com uma amiga querida, a gente fazia um trabalho de divulgação. Ela continua fazendo. Eu vou até colocar no chat aqui para vocês darem uma olhada no Instagram. Ela é ótima, Roberta. Ela é minha ex-sócia, mas somos amigas. Ela faz um trabalho lindo. Ela toda quinta-feira de manhã, ela faz uma prática no Instagram, chama Be Heart no Instagram, tá? E eu tô em breve, a gente acabou separando as nossas iniciativas e até se vocês olharem no Be Heart, lá embaixo, assim, tem as lives que eu fazia junto com ela, tal. Tem várias explicações de coerência cardíaca e tudo mais. Práticas, enfim, lives, a gente fez durante a pandemia live toda semana. E aí eu estou montando um instituto que em breve vai ter site, vai ter as redes sociais, então estou num período meio de gestação assim, mas em breve vocês vão ouvir falar do Instituto Heart Brasil, onde a gente vai estar também divulgando mais, já está saindo do forno. Mas quem quiser, fica à vontade, gente. Eu estou no grupo, é só me procurar, tá? WhatsApp. Eu vou adorar trocar ideia, tirar dúvidas, orientar, se quiser, né? Alguém quiser se aprofundar, quer saber como se certificar, como trabalhar com isso e tudo mais, só me procurar, tá bom? Maravilhoso. E eu Vamos. acho que a Carla estava de mão levantada, né? Eu falo, Tava. Oi, Ju, querida. ai, Carla. Eu ia te perguntar justamente isso que você acabou de responder. Eu ia perguntar sobre a Roberta, das lives que a gente assistia sempre vocês, e o HeartMath Brasil, o funcionamento dele, porque tudo que a gente acha aqui é tudo em inglês, né? Às vezes pega alguma coisa, e aí eu ia perguntar isso para justamente passar para o pessoal, se tinha alguma coisa em português. Mas a gente sabe que tudo isso daí vem lá da Califórnia, então vem tudo, né? A gente está fazendo uma super força-tarefa assim, para traduzir bastante material. O Heart Brasil, que era essa parceria minha, se transformou no Be Heart App, então era, né, o nosso Instagram juntas, e aí se transformou porque a Rô está desenvolvendo um aplicativo para medir coerência cardíaca Que legal. em português. Muito legal. O Legal. lançamento vai ser em breve, então fiquem atentos, assim que vocês vão poder baixar, e vão poder medir a coerência cardíaca na câmera do celular. Aí vocês vão ver o gráfico, se está coerente, se está incoerente, vai ser muito legal. Hoje a Uhum. gente tem esses aplicativos que vêm do HeartMath, mas precisa de sensor, é um processo mais chatinho. Mas já a gente, assim que tiver, eu mando para vocês também, vai ser o maior prazer compartilhar com vocês a hora que tiver do Instituto Heart Brasil, tá bom? Tá bom. Ô, Ju, eu vi que tem um livro que chama Inteligência do Coração, da Patrícia Meirelles. Você conhece? Eu não li esse livro, sim, ouvi super falar bem, tô com ele aqui na lista, nos to-dos aqui, mas ouvi Ah, falar super bem, Porque, então tá. se não me engano, ela vai trazendo um compilado, assim, porque tem muita gente falando de inteligência do coração hoje, né? E, por esse viés científico. Inclusive, assim, alguns nomes, né, internacionais, Greg Braden, Joe Dispenza, não sei se já ouviram falar, mas tem muita gente trabalhando a base, como base a coerência cardíaca. Porque a partir dali é a história do milagre, né, gente? Quando a gente está nesse lugar internamente, para mim, de uma forma assim muito profunda, que foi um insight que eu tive recentemente, estar nesse estado de coerência é o acesso ao meu paraíso pessoal.
Então, acho que todos nós temos os nossos paraísos pessoais aqui na Terra, né? A gente viveu o paraíso na Terra. É um estado interno mesmo. E eu consigo acessar esse estado para mim a partir do meu coração. Então, fica a dica. Depois eu posso passar também para vocês por WhatsApp algumas técnicas, áudiozinho, para quem quiser praticar depois a técnica de coerência, posso passar, tá? 2 minutinhos, 3 vezes por dia, e a gente consegue maravilhas. Aquele resultado de pesquisa que vocês viram é isso: 2 minutinhos de prática, 3 vezes por dia. Maravilhoso, que é isso que a gente fez no começo. É isso que a gente fez. Ok, vai entrar na lista. Por aqui vai entrar na lista. Ju, muito, 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 muito obrigada. Maravilhoso, encantador. Sim, o seu jeito de falar, a sua energia, todo esse conhecimento, porque não é só o conhecimento, mas essa energia toda que você trouxe pra gente, uma energia de encanto. Então, só te agradecer pela noite que você proporcionou pra gente hoje. Agradeço, gente. Maravilhoso. Obrigada pela presença de vocês. Estou sentindo aqui também. Vamos fazer uma rapidinho para terminar, então? Aí a gente faz, fecha, e aí meu convite é que a gente possa depois só se despedir em silêncio, né? Porque aí tem gente que vai fazer prática, tem gente que já vai dormir. Pode ser assim? O que vocês acham? Pode ser assim. Na verdade, eu queria Oh, sugerir aqui para quem. Eu tô com áudio, tô, né? tá. Sugerir aqui para quem está em tratamento hoje, que eu acho que o encontro de hoje, né, junto com a prática e acho que com que a forma como a gente vai encerrar e com tudo que eu senti aqui ao redor da gente também, quem tem umas carinhas novas que não estão acostumadas, mas a gente tem toda uma espiritualidade trabalhando junto com a gente nos nossos encontros, apesar de parecer isso daqui tão simples, e é porque é isso, né? A espiritualidade ela é simples, então acho que tudo que foi trabalhado aqui hoje, junto com isso, acho que a gente pode liberar o atendimento de hoje, porque já valeu por um atendimento terapêutico. E aí a gente volta na próxima semana. Tava quase cancelando isso, mas a ordem foi: não, para por aqui. Então a gente obedece, não para por aqui. E eu estou sentindo de compartilhar com vocês, então, uma prática que ela é um pouquinho diferente da que a gente fez. É, só para vocês saberem, talvez vai demorar um pouquinho mais, uns 5 minutos. A gente vai começar levando atenção para o coração, vai acessar uma emoção regeneradora que esteja disponível para vocês, e a gente vai imaginar que a partir do nosso coração essa frequência vai sendo irradiada. E a gente começa primeiro irradiando para nós mesmos, sempre, e em seguida para as pessoas, tá bom? Então vamos lá, quem quiser pode fechar os olhos. Ai, muito amor, gente. A gente vai então levando a atenção para a área do coração. Quem quiser colocar a mão ou as mãos aqui no centro do peito para se conectar com essa fonte de sabedoria maravilhosa. Perceber a vibração, como o coração fica contente quando a gente se conecta com ele, dá atenção. E a gente passa então a imaginar que a respiração está fluindo para dentro e para fora do coração, dessa região do peito. Uma respiração mais lenta e mais profunda que o usual. Num ritmo que seja confortável para você. Sabendo que com essa respiração todo o seu sistema vai entrando em coerência.
Você pode ativar uma emoção que seja regeneradora ou simplesmente aprofundar alguma que já esteja disponível, como amor, compaixão, apreciação, gratidão, carinho por algo ou alguém em sua vida. Conforme você respira com foco no coração, talvez você possa imaginar do seu jeito, como vier, que a partir do seu coração, essa frequência regeneradora, amorosa, vai sendo irradiada. Primeiro para você, para todas as células do seu corpo, para os seus órgãos, para os seus sistemas, para os seus corpos, levando saúde, renovação, harmonia, coerência. Talvez você possa perceber essa vibração coerente, sutil e poderosa, que te permeia e vai também preenchendo todo o seu campo de energia pessoal. Conforme você continua respirando pelo coração, vai imaginando também que essa frequência regeneradora vai sendo irradiada para as pessoas que você ama. E deixa que teu coração te guie e traga a imagem, a percepção de todos aqueles que podem se beneficiar do seu amor, do seu carinho, da sua cura. Talvez também a partir do seu coração você possa imaginar essa frequência sendo irradiada mais além, preenchendo os ambientes da sua casa, do seu trabalho, os lugares que você frequenta na sua vizinhança, seu bairro, beneficiando todos os seres vivos, cuidando, regenerando a sua cidade. E expandindo, ampliando um pouco mais, levando o seu amor para o nosso país, e envolvendo também num grande abraço com essa rede amorosa que formam os nossos corações, o nosso planeta. Apreciando, agradecendo, regenerando rios, montanhas, florestas, cristais elementais, todos os seres, num grande abraço amoroso.
E gentilmente no seu tempo, você pode ir trazendo novamente atenção para o coração, talvez agradecendo o seu coração por uma vida inteira de insights, percepções, mesmo que você não tivesse consciente, ele estava ali. E talvez seja o início de um relacionamento profundo com um grande amigo, um grande conselheiro, que vai abrir ainda muitos portais para cada um de nós. Cada um no seu tempo pode ir trazendo gentilmente a atenção para o ambiente, irradiando esse amor, essa gratidão para quem está aqui também. Esse encontro, para quem vai assistir, quem está assistindo a gravação, para o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Gratidão, pessoal, muito amor.